Ora, então, muito bom dia a todos, uma boa quarta-feira, estamos a meio da semana. Vamos lá então aqui para a nossa aulinha de História e Geografia do sexto ano. Nós já tínhamos visto na última aula síncrona estes objetivos que eu vou agora reforçar aqui nesta aula, não é? Esta será a aula número 7, online, não é? E então, no final da aula, deverás ser capaz de destacar os princípios da Constituição de 1911, que caracterizam o regime republicano, e indicar as medidas republicanas relativas ao ensino e ao trabalho, que foi o que vimos, efetivamente, na última aula. Vamos então começar pelo exercício número 1. Aparece-nos aqui a Constituição de 1911. A Assembleia Constituinte foi eleita em maio de 1911 e tinha a missão de redigir a nova Constituição. Houve os artigos mais inovadores desta Constituição pela voz do Sr. Presidente Manuel de Arriaga. Ok? Portanto, Dr. Manuel de Arriaga, primeiro Presidente da República eleito no mês de agosto, no ano de 1911. Quais são os termos que vão ser utilizados aqui neste pequeno vídeo? A República e a soberania nacional. Então, o que é a República? Regime político em que o Presidente da República é o representante máximo da nação e é eleito pelos cidadãos por um período limitado de tempo. Soberania nacional. Conjunto de poderes políticos que pertencem aos cidadãos de uma nação ou país. Vamos então aqui, podemos lê-los depois, mas penso que aqui ele vai ler-nos os artigos. É o primeiro, é o terceiro, número 3, o terceiro número 8, o terceiro número 11, número 14 e por aí fora. Artigo 1º. A nação portuguesa adota como forma de governo a República. Artigo 3º, número 2. A lei é igual para todos. Número 3. A República Portuguesa não admite privilégios de nascimento nem foros de nobreza. Número 8. É livre o culto público de qualquer religião. Número 11. O ensino primário será obrigatório e gratuito. Número 14. O direito de reunião e associação é livre. Artigo 6º. São órgãos de soberania nacional o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judicial independentes entre si. Portanto, nós na última aula síncrona, como eu já tinha dito, na página 96 e 97, eu tinha pedido para passar aqui, para vocês fazerem esta tarefa, que era passar aqui este esquema que está no final da página 96 e que demonstra exatamente o artigo 6. Ou seja, os órgãos de soberania nacional, o Legislativo, o Poder Executivo e o Judicial, e que são independentes, não é? Penso que relativamente... queria apenas reforçar que, mais uma vez, atenção, a lei é igual para todos, igualdade. A República Portuguesa não admite privilégios de nascimento. Ora, se não admite privilégios, igualdade de todos também. Artigo 8º. É livre o culto público de qualquer religião. Liberdade. O ensino primário será obrigatório e gratuito. Ora, isto é igualdade? É igualdade para todos. Todas as crianças têm ensino primário obrigatório e gratuito. O direito de reunião e associação livre. Liberdade. Ok? Portanto, estes artigos estão todos relacionados com os princípios da nossa Constituição, que são a igualdade e a liberdade. Ok? E penso que aqui não há assim mais nada para explorar. Passamos para o exercício número 2. Assinala as situações permitidas pela Constituição de 1911. Autos de fé não foram mais permitidos. Lembram-se, os autos de fé eram cerimónias religiosas ou semi-religiosas em que eram punidos todos os que praticavam uma religião que fosse contrária à religião cristã. E muitas vezes os judeus é que eram os principais vítimas da Inquisição. Não é? Os autos de fé eram feitos pela Inquisição e queimavam as pessoas vivas, acusadas de bruxarias, acusadas de feitiçarias, etc, etc. Portanto, este não é, não é? A Constituição de 1911 não permite autos de fé. Tolerância religiosa, ou seja,
O cristão está a rezar de uma maneira, com as mãos ali encostadas uma à outra. O muçulmano está a rezar deitado no chão, com os braços abertos, virado para Meca. Portanto, aqui representa o quê? A liberdade. Liberdade religiosa. Isso está na Constituição de 911. Escravatura. Não, a escravatura já tinha sido proibida em Portugal. Eu marquei escravatura e não devia ter marcado, fiz-te sem querer. Ensino público e gratuito, isto sim. Os princípios de uma Constituição devem ser respeitados por todos. Portanto, os princípios da Constituição, ou seja, a lei geral do país, que é a Constituição, tem que ser respeitado por todos. Não se esqueçam disto. É muito importante, porque é daqui que vem a igualdade, não é? Analisa o gráfico sobre a educação e em seguida seleciona as medidas que justificam os valores neles registados. Temos então escolas primárias, aqui perto, entre os 4 e os 6 mil, 5 mil escolas, e aqui em azul, lembram-se, eram os professores. Está aqui professores a azul. Cerca de 6 mil professores e 5 mil escolas. É um gráfico um pouco diferente daquele que analisámos na última aula, lembram-se? E que estava na página 99. A evolução das escolas primárias e dos professores. Depois, chegados ao ano de 1927, portanto isto começa em 1910, 1927, passados a 17 anos, o que é que acontece? Acontece que as escolas aumentaram de 5 para um pouco mais de 6 mil escolas e os professores passaram de 6 mil para um pouco mais de 8 mil. Houve um aumento, não é? Registou-se aqui um aumento quer de escolas, quer de professores. Portanto, a criação do ensino pré-primário. Ora, pré-primário e jardim de infância. Diminuição do número de professores. Não, aumento. Fundação de escolas técnicas. Verdade. Criação das universidades do Porto e de Lisboa. Verdade, também. Formação de professores primários. Verdade. E agora passa aqui para a Primeira República, novas leis no ensino. Os governos republicanos fizeram importantes reformas no ensino em Portugal. A principal preocupação era alfabetizar o maior número de portugueses possível. Esse objetivo foi posto em prática através da criação do ensino pré-primário, fundação de escolas técnicas, agrícolas, comerciais, industriais, criação das universidades do Porto e de Lisboa, formação de professores primários e escolaridade obrigatória e gratuita para todas as crianças entre os 7 e os 10 anos. Todavia, nem todas estas medidas tiveram os resultados esperados, como também já tínhamos visto na aula anterior, não é? E por isso, em 1930, o número de analfabetos continuava a ser ainda muito elevado. Não é? O número de analfabetos, nesta altura, rondava cerca dos 60%. Passou de 78 para 76, depois para 70 e, acabando em 1930, 67,8%, portanto, praticamente 68% da população continuava analfabeta. Portanto, podemos dizer que, efetivamente, estas medidas digamos que não tiveram a profundidade e o impacto, a importância que os republicanos queriam. Isto devido às condições materiais, já vimos que não havia dinheiro e não havia, todas estas intenções necessitavam de quê? Para abrir escolas é preciso dinheiro, para contratar professores, formar professores é preciso dinheiro. E não havia. A falta de condições económicas, não se realizaram todas as reformas republicanas no ensino. Se eu vos perguntar na ficha de avaliação, se eu vos perguntar porque é que as medidas republicanas no ensino não conseguiram os objetivos, vocês já sabem qual é a resposta, não é? Devido às dificuldades económicas que o país atravessava, não havia dinheiro. Depois, a eliminação do estudo da história de Portugal antes de 1910, isto também não faz sentido. Estudo do inglês no ensino primário. Ora, este também não faz sentido. Porquê? Porque já está a barrinha verde, quer dizer que já estão todas certas. No glossário, os termos, o que quer dizer alfabetização, alfabetizar? Ensinar, ou ensino e aprendizagem da escrita e da leitura. Portanto, quem aprende a ler fica alfabetizado, ler e escrever. Quem não tem esta capacidade de ler e de escrever é um analfabeto. Tem que ser alfabetizado. Ok? Não se esqueçam destes termos, porque são termos novos, vocês devem repeti-los para se habituarem a dizê-los, não é? Corretamente. Passamos então para o exercício número 4.
O exercício consiste em conheceres o sistema do ensino no qual fazes parte. Classificar as informações verdadeiras ou falsas. O ensino pré-primário obrigatório. Eu penso que isto é verdadeiro. É falso. O pré-primário não é obrigatório. Ou seja, hoje em dia não é obrigatório colocar as crianças de pequeninas, 7 anos, na escola. Pode-se colocar. A maior parte dos pais fazem-no porque precisam de ir trabalhar. Mas não é obrigatório. Portanto, é falso. Um professor por turma desde o 5º ano até o 12º de escolaridade. Ora, isto também é falso. Porque não pode haver um professor por turma. O professor tem que ter várias turmas. Não é? Senão era um professor, por cada turma um professor, isto nunca mais acabava de professores. Vários manuais escolares correspondentes às várias disciplinas. Verdadeiro. Cada disciplina tem o seu manual. Não é? Vocês têm o manual de História, o de Ciências, o de Matemática, Português, etc. A eliminação do estudo da História de Portugal antes de 1911, de 1910. Ora, isto é falso. Não se pode eliminar nada na história. A história já está escrita, não se pode eliminar. O que se pode é corrigir, se realmente os factos não forem verdadeiros. Se descobrimos novos factos, outras descobertas, podemos mudar, a história muda, é assim que vamos avançando, não é? A escolaridade obrigatória e gratuita para todas as crianças até ao 9º ano de escolaridade. Portanto, a escolaridade obrigatória e gratuita até ao 9º. Ora, agora até ao 12º. Portanto, agora não é só até ao 9º. Isto já está desatualizado. Aqui é obrigatório até ao 12º ano. Ou até vocês completarem 18. A partir dos 18 já não é obrigatório. Vocês são adultos. Estudo do inglês no ensino primário. Isto é verdadeiro. Manuais escolares a preto e branco. Não. É tudo a cores. Temos as nossas imagens nos livros. A maior parte é tudo cores. Até porque as cores ajudam a fixar as coisas. E às aprendizagens. Proibição do uso de computadores na sala de aula. Ora, não. É falso. É exatamente o contrário. Os professores estimulam os alunos e ensinam-los a usar os computadores. Portanto, vocês têm a disciplina TIC, é mesmo para isso, não é? Passando então aqui para o exercício número 5. Direito à greve. Já se sabe que estamos aqui a falar das leis do trabalho, as leis que os republicanos fizeram para proteger os trabalhadores. Cá estão aqui os trabalhadores, não é? Vê-se pelas roupas que são pessoas humildes. O glossário. No glossário temos que saber o que é um sindicato, a associação de pessoas com a mesma profissão, que defende os direitos e os interesses desse grupo profissional, e greve, forma de protesto de um grupo profissional em que este suspende o trabalho como forma de garantir os direitos e interesses do grupo. Portanto, se houver um motivo muito forte, geralmente os trabalhadores só recorrem à greve em situações já quando já não há a possibilidade de entendimento entre o patrão e os funcionários e os empregados. E nessa altura adota-se a greve. Em Portugal tem havido várias nos últimos anos, porque pronto, mesmo quando não há motivos para greves, às vezes os sindicatos inventam um bocadinho esses motivos para se manterem ativos e para se manterem ligados aos trabalhadores. Mas o sindicalismo tem vindo a perder força desde que eu era miúdo. Eu lembro perfeitamente que antigamente os sindicatos tinham muito mais força na sociedade. Todas as pessoas eram sindicalizadas, agora já não é bem assim. E depois, entretanto, apareceram as ordens profissionais, a ordem dos médicos, a ordem dos engenheiros, a ordem dos enfermeiros, etc. Vamos aqui então ver, assinala as medidas tomadas pelos governos da Primeira República que se relacionam com a melhoria nas condições de trabalho. Portanto, o direito à greve, ou seja, o direito que o trabalhador tem de recusar trabalhar se os seus direitos não estão a ser respeitados. Descanso semanal facultativo. Ora, facultativo não, porque facultativo quer dizer o quê? Que é quando a gente quiser. Facultativo quer dizer que é quando eu quiser descansar, descanso. Ora, isto não pode ser, está errado. Portanto, um dia de descanso semanal. Um dia está bem. Um dia, que era o domingo, era o dia de descanso das pessoas. Trabalho diário de 8 horas diárias e semanal de 48. Está certo. Seguro obrigatório para acidentes de trabalho. Também certo. Proibição das greves. Não. As greves não podem ser proibidas, que é um direito. Aumento de números de sindicatos. Sim, aumentaram o número
dos sindicatos. Então cá vem aqui o textozinho para a gente ler. Primeira República, as novas leis do trabalho. As melhorias das condições de trabalho foram conquistadas pelos sindicatos. Essas melhorias foram o direito à greve, um dia de descanso semanal obrigatório, trabalho de 8 horas e semanal de 48 horas, seguro obrigatório para acidentes de trabalho, aumento do número de sindicatos. Em 1914 juntaram-se vários sindicatos para serem mais fortes na União Operária Nacional, que em 1919 passou a chamar-se de Confederação Geral do Trabalho, CGT. No entanto, os trabalhadores estavam descontentes com a Primeira República, pois os preços aumentavam constantemente e os salários não acompanhavam esse aumento. Portanto, as pessoas ganhavam sempre o mesmo dinheiro e o preço das coisas ia aumentando. O preço do pão, o preço da água, o preço das coisas dos bens essenciais vai aumentando, e se os ordenados das pessoas não aumentam, as pessoas vão perdendo qualidade de vida, não é? Vão perdendo poder de compra. Ora, então, no exercício número 6, novas leis no ensino e no trabalho, exercícios, assinala as respostas corretas. Quais eram as duas principais características do ensino primário? Era obrigatório e gratuito. Aqui. Em que cidades havia o ensino universitário? No Porto e em Lisboa. Em Braga, em Lisboa e Beja. É a primeira. Qual era o objetivo dos governos republicanos ao fazerem reformas no ensino? Era manter a alfabetização dos portugueses, ou seja, manter o ensino da escrita e da leitura, diminuir a alfabetização ou aumentar a alfabetização dos portugueses? Ora, eu penso que aqui é aumentar a alfabetização. Porquê? Porque alfabetização quer dizer ensinar a ler e a escrever. Portanto, isto aumentou. Como se designavam as associações de grupos profissionais? Eram os sindicatos. O que é uma greve? É um feriado nacional para um determinado grupo profissional? Paragem de trabalhadores como forma de luta pelos seus direitos e interesses? É este mesmo. O outro era tarefas desempenhadas ao fim de semana. Também não faz sentido. Identifica a Confederação dos Sindicatos, criada em 1919. CGT. Confederação Geral do Trabalho. Tínhamos o exercício número 6 também já realizado. Passamos para o 7. A Primeira República, exercício. Faz os exercícios sobre a Primeira República. Assinala os erros do texto síntese sobre a Primeira República. Temos então aqui um textozinho, um texto síntese, quer dizer o quê? Que é um pequeno texto, um pequeno resumo do que eu vos ensinei sobre a Primeira República. E depois diz assim: a proclamação da República em Portugal ocorreu no dia 5 de outubro de 1911. Não, a data está mal. É 1910. Em 1910 foi... em 1911 está certo. Aqui está certo, porque é a Constituição. Em 1911 foi aprovada a nova Constituição que garantia os direitos e deveres dos cidadãos portugueses, tais como a separação dos poderes políticos, a igualdade e o direito e o dever à instrução, entre outros. Teófilo Braga foi o primeiro presidente? Não. Dr. Teófilo Braga. Foi. Eu acho que foi ele, não é? Ou foi o Manuel da Arriaga? Este foi o segundo, Teófilo Braga. O primeiro foi o Manuel da Arriaga. Portanto, isto estava mal. Aqui diz para assinalar os erros. Foi o primeiro Presidente da República em 1911. Os governos republicanos pretendiam melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses. Por isso, levaram a cabo várias reformas, nomeadamente no ensino e no trabalho. Está tudo certo. Ao nível do ensino, desde o pré-primário até ao universitário, houve várias alterações. Destaca-se, contudo, a gratuitidade e obrigatoriedade do ensino universitário. Não. Aqui não é do ensino universitário, é do ensino primário. Crianças até aos 10 anos. Quando o principal objetivo era a redução do analfabetismo, a fixação de horários de trabalho
de períodos de descanso, do direito à associação sindical e do direito à greve. Foram algumas das medidas tomadas pelos governos monárquicos. Não é monárquicos, é republicanos. Todavia, a maioria da população estava contente? Não, estava descontente com o regime republicano. Todavia, a maioria da população estava contente. Aqui não parece nada errado. Mas ainda faltam muitas. A proclamação, vamos ver, nas soluções. O que é que falta? Falta alfabetismo. Quando o principal, vamos lá ver a frase desde o princípio. Ao nível do ensino, desde o primário até o universitário, houve várias alterações. Destaca-se, contudo, a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. Aqui está universitário, está errado. Quando o principal objetivo era a redução dos analfabetos. Está certo. Eu tinha que selecionar aquela. Corrige os erros do texto. Agora, a proclamação da República Portuguesa ocorreu no dia 5 de outubro de 1910. 1910. Em 1911 foi aprovada a nova Constituição que garantia os direitos e deveres dos cidadãos portugueses, tal como a separação dos poderes políticos, a igualdade e o direito, o direito e o dever à instrução, entre outros. O primeiro, Dr. Manuel da Riaga, não deixa. Quer dizer que eu não posso pôr doutor, será? Era Manuel da Riaga, o primeiro Presidente da República eleito, em 1911. Os governos republicanos pretendiam melhorar as condições de vida e de trabalho dos portugueses. Por isso, levaram a cabo várias reformas, ou seja, várias mudanças, nomeadamente no ensino e no trabalho. Ao nível do ensino, desde o pré-primário até o universitário, houve alterações. Destaca-se, contudo, a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. Está mal porque não teve acento no A. Quando o principal objetivo era a redução do analfabetismo. A redução do analfabetismo, ou seja, de pessoas que não sabem ler nem escrever. A fixação de horários de trabalho, de períodos de descanso, o direito à associação sindical e o direito à greve foram algumas das medidas tomadas pelos governos republicanos. Republicanos não têm acentos nenhum no U. Não quer? O que é que ele quer? Quer com letra pequena. Está bem, eu pus com letra grande. Ok, republicanos. Vamos lá fazer isto tudo bem. Pôr isto com letra pequena. Republicanos. Ok, então chegaríamos aqui então ao fim da aula e espero que possa ter tudo. Eu sou um bom professor. Atenção, não se esqueçam, destacar os princípios destacar os princípios da Constituição de 1911 que caracterizam o regime republicano, a igualdade e a liberdade, no fundo, não é? Indicar as medidas republicanas relativas ao ensino e ao trabalho. Então, a escolaridade obrigatória e gratuita, a abertura de novas escolas para os professores, escolas normais, escolas técnicas, industriais, agrícolas, o aumento do número de professores, formação de professores. Relativamente ao trabalho, era preciso direito à greve, era preciso a criação de novas organizações chamadas os sindicatos. Pronto, eu penso que vocês, nesta aula, é um reforço daquilo que tivemos na última aula. E por isso, meus queridos, dou a aula por terminada. Espero que tenham gostado e obrigado por terem participado. Um bom resto de semana e até segunda ou terça. Ok? Beijinhos e abracinhos para todos.